O mês de fevereiro é o mês de carnaval? Não, é o mês de você continuar estudando o quê? O audiovisual e criar projetos maravilhosos de edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animações. E por que eu tô tão animado assim? É porque nesse mês aqui, que é o mês de fevereiro, eu vou te mostrar neste vídeo quais foram os novos cursos que saíram lá no Plano de Assinatura, que é o meu site de cursos online, onde você aprende tudo que eu te falei agora. Edição de vídeo, edição de imagem, animação, 3D, efeitos visuais e tudo que é maravilhoso do audiovisual. E aí a gente teve 3 cursos incríveis. O primeiro deles é o curso sobre organização financeira, uma coisa extremamente importante que um monte de gente deixa passar na vida profissional e na vida pessoal. Então eu criei uma série de aulas para te ensinar tudo que você precisa sobre organização financeira. Na sequência teve um efeito visual maravilhoso, que é esse que você tá vendo aí, ó, que é o efeito onde você consegue meio que se esconder com um cenário e serve para muitas outras coisas legais. Esse efeito é muito bacana para você fazer o quê? Usar nos seus vídeos e deixar os seus vídeos muito melhores e maravilhosos. E o terceiro é finalmente o novo curso de cinema 4D, modo essencial, com tudo que você precisa aprender para dominar o cinema 4D e criar projetos incríveis de 3D e projetos de 3D animados também. Eu sei que você gostou, falando, nossa, Eber, não acredito que tudo isso fale mais. Então eu vou te falar tudo que teve em cada um desses cursos separadamente e te explicar como é que funciona o plano de assinatura agora na sequência. E no final eu vou te falar algumas novidades que estão rolando aqui no canal também. Então se prepara. Vamos começar. Eu ia usar uma vinheta aqui, mas eu tô sem vinhetas, então vai sem vinheta mesmo, tá bom? No primeiro curso, que é o curso de organização financeira, eu tô olhando um pouquinho do lado ali, porque ali do ladinho tá a minha cola, tá? Com todos os tópicos específicos, por quê? Porque é tanta coisa que a gente esquece às vezes, não é? Então eu vou te falar aqui, ó, tá? A primeira coisa é planilha de gastos, uma coisa muito importante que tem nesse curso aí, te explicando como criar uma planilha de gastos e como ela pode ser muito importante na parte de organização financeira. Segunda coisa, mudança de mentalidade, como é que você tem que pensar diferente para conseguir se organizar financeiramente, porque esse é o ponto mais importante de todos. Também tem a parte de ferramenta dinheiro, como é que você pode entender o dinheiro de uma forma diferente nessa questão toda sobre quem domina quem. Um outro tópico importante é você definir as suas metas, que eu explico tudo sobre isso nessa aula também específica. E depois você tem também o que? O poder da rotina, que é uma coisa muito importante quando você pensa em organizar, em se organizar financeiramente. E mais de 10 aulas sobre organização financeira, porque eu não vou falar todas elas aqui, porque senão é complicado demais. É legal de você acessar o site e você começar os seus estudos lá na organização financeira, certo? Certo, professor, mas se eu tiver no plano de assinatura, como é que eu acho esse curso aí, ó? Na página principal da plataforma, você vai descer aqui, não se esqueça que você tem várias jornadas para segmentos diferentes aqui. Eu já falo um pouquinho deles logo mais. Mas descendo um pouquinho aqui, ó, você vai ter praticamente, eu acho que é a última jornada que a gente tem assim oficial mesmo, que é essa aqui, ó, que se chama Brain Light. É tudo sobre partes teóricas importantes para um desenvolvimento pessoal e profissional. E aí você pode vir um pouquinho aqui, ó, depois de outras aulas que eu também já fiz, e você tem essa aqui, ó, organização financeira, que é essa aqui que eu acabei de falar. Então, se você quiser, tudo já tá disponível lá. É só você clicar para começar os seus estudos. Por quê? Porque esse curso tá incrível. É sério, é uma coisa muito importante que muita gente deixa passar e não entende que você precisa mudar a sua mentalidade para quê? Para que você possa se organizar financeiramente. Não é só sobre ganhar dinheiro mais e mais. Se você não se organiza financeiramente, pouco dinheiro e muito dinheiro não vai resolver o seu problema, porque o seu problema está aqui. Então assiste essas aulas aí porque elas estão maravilhosas. Claro, só se você estiver no plano de assinatura. Se você não tiver, meu Deus do céu, assina logo o site para você começar os seus estudos. Agora, respira fundo, porque o efeito número 2, ou melhor, o curso número 2 é um curso sobre um efeito visual, que é esse que você tá vendo aí, ó, que é sobre você se esconder com uma parte do cenário e lá você vai aprender coisas muito importantes do After Effects, como importação de um vídeo, como é que você importa vídeo de uma maneira correta para fazer os seus efeitos, tracking, para você entender como rastrear os movimentos que você tem na tela, e iluminação, para você simular um pouco da iluminação do vídeo original, também nessa imagem que a gente coloca em cima. Você vai ter a parte de Rotobrush, eu ia falar Rotobrush, como sotaque americano, Rotobrush, para você selecionar umas partes da imagem e conseguir recortá-la, criação de sombras para simular as partes finais do efeito e, por fim, exportação, que é você transformar este vídeo em ou melhor, né, esse efeito, eu tô falando tudo errado, volta. Que é você transformar este efeito em um vídeo, para que ele seja simplesmente assistido, que é a parte de exportação. Então este foi o curso número 2. Professor, como é que eu começo a assistir essas aulas? Que bom que você perguntou. Então lá no site, mesma coisa, tá? Eu vou subir só um pouquinho aqui, ó, porque essa jornada, que é onde tem os efeitos visuais, essa aqui que se chama Illusion Shot. Aqui você tem vários tipos de efeitos visuais diferentões para você explorar cada vez mais todas essas partes de criatividade, né, para fazer uns efeitos muito legais. E este de esconde, é esse aqui, ó, que já tá disponível para você começar a assistir as suas aulas. Aqui ele tá aparecendo em breve,
breve que eu tô gravando as aulas, assim, eu tô gravando bem antes, né, desse curso aqui ficar disponível, tá? Mas ele já tá certinho, então quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já tá liberado. Categoria aqui, ó, Illusion Shot. E é só clicar aqui no esconde-esconde e começar a assistir as suas aulas. E por último, mais importante, finalmente, o novo curso de Cinema 4D. modo essencial. E eu sei que você vai dizer, professor, peraí, cara, que nome é esse em modo essencial? É porque aqui no plano de assinatura, como é que funciona? Na parte de cima, ó, que é a primeira categoria de cursos, é o modo turbo. Aqui você tem um curso para cada um dos principais aplicativos do mercado do audiovisual. Então você tem Premiere, Photoshop, After Effects, Cinema 4D, ZBrush, Blender, Illustrator, Audition, CapCut e assim por diante. Aqui você vai perceber que você tem um curso de Cinema 4D, mas aqui é para você iniciar a sua jornada no Cinema 4D, entendendo como ele funciona. E o bacana é que você tem isso para todos os outros aplicativos que eu já mostrei aqui também. Mas quando você desce lá na penúltima categoria que está em cima dessa que a gente acabou de ver aqui, que é o Brain Light, você vai ter um modo essencial. E nele você tem cursos um pouco mais robustos, cursos com as principais funções e ferramentas dos aplicativos que você faz no modo turbo. Então o modo turbo é para você começar. Você vai criar um projeto junto comigo para entender como a ferramenta funciona. Mas se você gostar mais, fala, nossa, eu quero evoluir muito mais. Aí você vai no modo essencial e lá você também tem esses mesmos aplicativos, que são os aplicativos, palavra difícil, aplicativos lá de cima, só que um pouco mais aprofundados. E o de Cinema 4D já está disponível nessa parte aqui. Agora deixa eu te falar o que tem nesse curso de Cinema 4D, porque eu coloquei o máximo, mas o máximo de informações extremamente importantes nele. E aí você vai ter aqui, ó, presta atenção, hein? Primeira coisa, a gente vai criar um projeto rápido no Cinema 4D para você entender como é que ele funciona. Depois, você vai ver a parte de modelagem de primitivos, que é você criar objetos mais básicos com as formas mais básicas do 3D. Aí a gente vai para a parte de splines. Os splines também são maneiras de você criar objetos, mas é um estilo diferente. Então você vai ter duas possibilidades, ou a modelagem com primitivos ou com splines. Aí a gente vai para onde? Deformadores. São maneiras de você modificar os elementos 3D, os objetos 3D, para criar outros objetos também, que não dá para você fazer na modelagem, ou a modelagem seria muito complexa ou muito difícil. Então você usa os deformadores. Aí a gente vai para a parte de modelagem de personagem. Eu admito, eu não acho que o Cinema 4D, assim como o Blender, são os melhores programas para modelagem de personagem. Eu acho que o ZBrush é melhor para você modelar personagens, mas eu criei um módulo aqui, se você quiser modelar personagens também, diretamente no Cinema 4D. Espero que você diga, nossa, que maravilha! Aí tem a parte de animação, para você entender como animar elementos 3D e objetos 3D. Rigging. Rigging é como que você cria uma estrutura dentro de um personagem ou de um objeto para que seja mais fácil de você animá-lo. Relaxa, se você não sabe o que é isso, no curso eu explico direitinho lá. Aí a gente tem a parte de MoGraph. O MoGraph é um sistema voltado para você modificar objetos e animar objetos também no Cinema 4D, que é muito legal e é uma maneira muito intuitiva de você fazer as animações. Então por isso que ele é muito bacana. Aí a gente tem a parte do que? Tecido e simulações, como água, fogo, líquidos, toda essa parte que envolve o 3D, que é muito legal e eu adoro. Aí a gente vai para a parte do que? Iluminação, para você conseguir identificar os elementos e posicionar luzes para que a sua imagem 3D fique maravilhosa. É isso que faz o 3D ficar incrível, né? Você conseguir colocar uma iluminação que fique show demais. E aí você tem mais duas coisas importantes, que é a parte de materiais e texturas, que tá ligada com iluminação para você deixar uma imagem maravilhosa. E por fim, renderização e exportação, que é como que você transforma o que você tá vendo num programa 3D em uma imagem ou em um vídeo. Então tem tudo isso nesse curso maravilhoso. Eu quase bati isso aqui na minha cara de tão feliz que eu estou. Não se esqueça, tá? Você vai vir aqui, ó, no modo essencial. E aí você tem um curso de Cinema 4D. Lembrando que, se você não sabe nada do Cinema 4D, começa no modo turbo, depois você vai pro modo essencial, tá bom? Tá bom, professor! E os outros cursos também, por exemplo, After Effects, ZBrush, Blender, Premiere, Photoshop, vai sempre no modo turbo. Começa no modo turbo, depois você faz o essencial, depois você faz o que eu chamo de jornadas. Professor, o que são as jornadas? As jornadas são todas essas categorias que você tem cursos na horizontal. Então o modo turbo e o modo essencial também são jornadas. Só que aí você tem jornadas Moving Motion, que é para você criar animações motion graphics de vários estilos diferentes, divulgação de produtos, selo 3D, logo animado, vídeo para varejo, podcast, modelagem 3D, canal do YouTube, social media e muitas outras coisas. E você descendo um pouco mais, ó, você tem outras categorias como a categoria Make Mesh, para tudo que tem a ver com 3D, modelagem de objetos 3D, iluminação de objetos 3D de vários estilos diferentes. Flyer animado. Para criar animações de flyers, para divulgação de evento, de produto, de serviço e tudo que você achar interessante. Brush Power. Brush Power é muito legal. A ideia aqui é você fazer o quê? Você ilustrar e animar. Então a gente vai ilustrar, geralmente no Illustrator, e animar no After Effects vários tipos de projetos diferentes, que tá maravilhoso. Agora tem umas coisas aqui no site que é o seguinte, eu sei que você olha aqui, eu sobrei, mas como é que isso aqui vai ser animado? Tá escrito animação, mas não dá pra ver o que tem aqui. Então, não dá pra ver porque as capinhas não podem ser animadas, infelizmente. Mas se você clicar em cima de qualquer capa aqui, ó, você vai pra onde? Deixa eu só fechar um monte de abas aqui que eu acabei criando sem querer. Você vai pra esta primeira aula. Nesta primeira aula, eu te mostro qual é o resultado final que a gente vai ter dessa animação e dos outros cursos também, porque os cursos têm vários projetos diferentes. Por exemplo, um curso de efeitos visuais. Então eu vou te mostrar na primeira aula tudo que você precisa pra me acompanhar nessa aula toda. E é só você clicar aqui, ó. Então você entra lá na primeira página, clica na capinha do curso, vai entrar na parte das aulas e você sempre vai no
módulo 1 e na primeira aula. Lá eu te explico tudo o que você precisa para me acompanhar ao longo dessas próximas aulas, certo? Certo! E que mais? E você tem aqui, ó, Photoshop Business para você criar várias artes de divulgação, entendendo como trabalhar com fontes, textos, cores e tudo que é importante para fazer artes maravilhosas. Aí a gente tem o Character Craft. Aqui também é muito legal. Você vê que todas as áreas e jornadas são jornadas que eu adoro, mas o Character Craft é criação de personagem em 3D. Então por isso que eu falo que aqui tem uma área específica para isso, porque programas 3D fazem isso também. Mas aqui você tem tudo que é voltado para criação e animação de personagens 3D. Aí você tem a parte de Cut Genius. O que é Cut Genius? É você conseguir criar vários estilos diferentes de edições de vídeo. Então tem edição de vídeo aqui de um vídeo mais rápido de culinária, um vídeo fitness, edição criativa, gameplay, curso online, entrevista e um monte de outras coisas maravilhosas. Aí você pode vir onde? No Photoshop Magic. São montagens mais lúdicas, coisas malucas que você pode criar diretamente com Photoshop de vários estilos diferentes. Mocap Maker é onde você cria artes de mocap, que são aquelas artes que simulam alguma coisa que vai ser real, mas antes de você imprimir numa gráfica, você faz isso aqui. Então tem cartão de visita, caneca, folder e um monte de outras coisas. Illusion Shot, que eu já expliquei, de efeitos visuais. E você tem o selo 3D, que são artes muito legais, feitas em 3D tanto para imagem quanto para vídeo, que você pode usar nos seus projetos e evoluir muito criando vários tipos diferentes de selos 3D. O restante que eu te mostrei aqui, você já viu? Que é o modo essencial. E o Brainlight, que é a parte teórica. E mais para baixo ainda tem as outras versões de cursos um pouco mais antigos com 3D, ZBrush, Cinema 4D, Blender, Photoshop e assim por diante, que você também pode assistir tudo incluso, tudo, no plano de assinatura. Agora, se a gente chegou até aqui, eu vou te dizer como é que você pode assinar o site se você não está assinando ainda, porque eu sei que você vai ter, professor, eu quero muito começar a estudar, mas eu não sei. O que você faz? Você pode ir lá no site ebersimeone.com.br. Aqui, você tem um primeiro vídeo onde eu te explico como é que funciona o plano de assinatura. Então, é só dar um playzinho aqui, já era. Eu te explico tudo, os cursos, a estrutura e uma série de outras coisas. Além de que, quando você assina o site, tem um primeiro vídeo que aparece na plataforma para você entender como melhor acompanhar os cursos que tem lá. Porque eu sei que tem muito curso, você vai chegar e falar, professor, que maravilha, mas eu tô desesperado. Calma, tem o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo, assiste esse vídeo aqui da página também, que é bem legal. E o primeiro vídeo quando você assinar o site. Primeira vez que você acessar a plataforma, tem o primeiro vídeo e por ele você consegue entender como que você pode acompanhar as aulas da melhor maneira possível. Mas se você está aqui, eu sei que você vai dizer, não, mas eu quero assinar o site. O que você faz? Clica aqui, ó, em Quero Ser Membro. Aí clicou em Quero Ser Membro, ele te joga lá embaixo e você tem atualmente o plano anual, que você paga 12 vezes de R$ 43,33, só isso e nada mais. Ou você pode pagar à vista, R$ 419. A diferença é que se você pagar à vista, você não paga os juros das parcelas mês a mês, que não é muita coisa, tá? Mas se você pagar à vista, compensa um pouco mais financeiramente falando, porque você economiza um pouquinho de dinheiro. Isso te dá acesso a 12 meses de todos os cursos que tem lá, não só os que eu falei aqui, né, mas todas as outras capas que você viu lá também, e os novos cursos que também são liberados todos os meses. Então todos os meses tem geralmente 1, 2, até no máximo uns 3 cursos que eu libero todos os meses. Aí você vai ter também novos cursos todo mês, que eu acabei de falar essas duas coisas aqui. Suporte diretamente comigo. Nossa, isso aqui até doeu, de tão forte que eu estou. E você tem aqui também arquivos para acompanhar as aulas e poder ter o melhor acompanhamento junto comigo. Então eu dou todas as aulas que tem no site, eu faço o suporte do site e você tem arquivos também para download quando é necessário você ter esses arquivos. O plano de assinatura está maravilhoso. Eu espero que você assine. É só você clicar em Quero Ser Membro e você vai para as opções de pagamento, que acho que tem Pix, cartão de crédito, boleto e acho que só. Acho que são as 3 opções que geralmente são as opções mais convencionais do mundo quando a gente fala sobre opções de pagamento. Então espero que você já tenha clicado aqui e já esteja entrando no plano de assinatura para começar os seus estudos e dominar o audiovisual. Agora uma outra coisa muito importante que é o seguinte, na verdade 2 coisas importantes, tá? A primeira delas, os cursos também têm coisas voltadas para inteligência artificial, porque inteligência artificial é uma parada que meio que já não dá mais para fugir, né? Ela já faz parte da nossa vida. Então os cursos lá também tem muita coisa voltada para IA, para como é que você usa as IAs para melhorarem os seus trabalhos e os seus projetos e criar coisas maravilhosas. Então eu acho que o site meio que tem tudo que você precisa. Tem como que você começa no modo turbo, tem um modo essencial para você evoluir ainda mais, tem a opção de Brainlight para você evoluir teoricamente e as outras jornadas para você continuar evoluindo em animações, edição de vídeo, edição de imagem, 3D, efeitos visuais e tudo que é importante no audiovisual. Então clica aí para você começar logo. Se você quiser também falar, professor, eu estou com preguiça de digitar ebersimeone.com.br. O que você faz? Primeiro link da descrição do vídeo aí embaixo, você cai direto lá no meu site de cursos online. Agora uma última coisa muito importante, aqui no canal do YouTube, este mês de fevereiro, a gente teve, né? Eu ia falar a gente tivesse, da onde eu tirei esta frase louca? A gente teve algumas modificações e algumas coisas que eu acrescentei de volta aqui na grade de vídeos do YouTube, que já são muito legais e eu adoro tudo. Então no canal, a gente tem basicamente 2 segmentos, tá? Agora, a gente vai ter os tutoriais, que são tutoriais das ferramentas e muitas outras coisas que são legais pra você aprender, que eu acho que isso aqui você já sabe, né? Porque já tem anos que eu faço isso. Mas no mês de fevereiro, eu voltei com os gameplays. Então eu trouxe de volta uma coisa que eu sempre gosto
gosto de fazer, que eu acho que é muito legal pra te divertir e entreter e você se divertir junto comigo enquanto eu estou jogando. Às vezes eu jogo alguns jogos muito bem e às vezes eu jogo alguns jogos muito ruins. O primeiro jogo foi Geometry Dash, que é um jogo extremamente facinho. Assim, facinho não, ele não é fácil, ele é bem difícil, mas ele é simples, onde você praticamente aperta um único botão e esse botão tem que controlar um quadradinho que sobe e desce pra lá e pra cá, enquanto você tenta não bater a cara nos elementos que aparecem aí pra tirar a sua vida. O segundo jogo foi o jogo Holy.io, que eu acho que é assim que fala, onde você é um buraco negro. Na verdade, você é um buraco no chão e você vai engolindo o mundo inteiro e matando todo mundo de uma forma bonitinha e bem cartoon. Aí tem o terceiro, que é o jogo Inside. O Inside é muito legal, que é um jogo onde você tem umas vibes meio sinistras. Você tá meio que descobrindo o que tá acontecendo nesse mundo meio estranho que você tá, enquanto você vai descobrindo coisas completamente malucas. Teve o jogo Alex Kidd, que é um jogo de quando eu era criança, meu Deus do céu. Só que esse jogo, ele foi refeito no design e agora ele tem um design completamente inovado, bem mais bonito, e ele conquistou meu coração. Então eu resolvi trazer esse jogo aqui no canal. Aí a gente também teve o jogo chamado Wreckfest, que é um jogo de corrida. Mas não é só uma corrida, é uma corrida pra você macetar os outros, tem que bater em todo mundo, destruir todos os carros, enquanto você tenta ganhar as melhores colocações. Aí eu também fiz o jogo Lonely Mountain, se bem que é um nome maluco, porque Lonely Mountain Downhill, quem é que batiza esses jogos? Esse jogo é muito legal, porque é um jogo onde você, na verdade, você tá numa bicicletinha, descendo uma montanha. Você tem basicamente uma única vida, e você tem que descer a montanha inteira, chegar lá no seu acampamento para você conseguir passar as telas, e evitar de bater a cabeça em pedras, em cair em abismos, em precipícios. É um jogo muito legal, meio difícil, mas bem legal. E os últimos dois jogos, que foi o jogo Little Nightmares. O Little Nightmares é um jogo de terror, só que é um jogo de terror meio meigo e meio simples, onde você tem alguns puzzles, né, alguns quebra-cabeças que você tem que resolver, que não são tão difíceis, e você vai explorando um mundo completamente sinistro e terrível. É bem legalzinho, não é um jogo assim pesado de terror, e eu acho que vale a pena se assistir também. E o último, esse foi o mais difícil, que é o jogo chamado Cuphead. Eu acho que é um dos jogos mais difíceis do mundo. Ele é lindo, assim, ele é feito o desenho, né, quadro a quadro, como se fossem uns desenhos animados antigos, mas é um jogo muito difícil, onde você vai basicamente sair atirando em tudo. Você tem alguns poderes, tem algumas estratégias que você pode usar, mas é isso. É você sair matando todo mundo e ver se você não morre, tendo unicamente 3 vidas. Então esses foram os gameplays maravilhosos que saíram no mês de dezembro. Mas calma, se você tá pensando, agora você vai ficar fazendo só gameplay? Não, eu não vou fazer só gameplay, eu vou continuar com os tutoriais e com os gameplays. Por quê? Porque manter só um dos dois no canal é bem difícil, fazer só tutoriais ou fazer só gameplays. Então a minha ideia é meio que trazer os dois, porque eu tenho um respiro. Então num mês de repente eu coloco gameplays, no outro eu coloco tutorial, no outro eu coloco um pouco mesclado, e a ideia é ter um pouquinho de todas essas coisas, e espero que você goste. Se você quiser falar, eu quero muito assistir os gameplays, vai no segundo, na verdade eu fiz assim pra chamar a sua atenção, mas segundo link na descrição do vídeo aí embaixo, logo depois dos cursos online, tem a playlist de gameplays aqui do canal, que eu acho que você vai gostar. Se você não gostar, não fale nada, mas se você gostar, elogia, que eu continuo fazendo, certo? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar neste vídeo aqui. Acho que sim. Te vejo em próximos cursos, te vejo no plano de assinatura para você estudar um audiovisual e te vejo também nos gameplays se você achar interessante. Agora eu vou embora porque eu realmente falei tudo que eu tinha pra falar, então tchau.